Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, verso 31. O nascimento do Senhor Krishna. Vishvamyat etat swatanau rishante yathavakasham purusha parobhava Dibharti soyam mama garbhagho bhut aho nrilokasya vidam banam hitat. Vishwan, toda a manifestação cósmica. Yat etat, contendo todas as criações móveis e inertes. Swatanau, dentro de vosso corpo. Nisha ante, no momento da devastação. Yata avakasha, refúgio em vosso corpo sem dificuldade. Purusha, a suprema personalidade de Deus. Paraha, transcendental. Bhavan, vossa onipotência. Bibharti, mantém. Saha, esta suprema personalidade de Deus. Ayam, esta forma. Mama, meu. Garbhaga, entrou em meu ventre. Abhut, assim aconteceu. Aho, ó, Nilokasya, dentro deste mundo material de entidades vivas. Vidambanam, é impossível pensar em Ri, na verdade, Tat, esta classe de concepção. A tradução é a seguinte: no momento da devastação, todo o cosmo, contendo todas as entidades móveis e inertes, entra em vosso corpo transcendental, onde é mantido sem dificuldade. Mas agora esta forma transcendental nasceu de meu ventre. As pessoas não irão acreditar nisso, e eu cairei no ridículo. Significado dado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como se explica no Chaitanya Charitamrita, o serviço amoroso à personalidade de Deus é de duas diferentes classes: Aishvarya Purna, cheio de opulência, e Aishvarya Shitila, sem opulência. O verdadeiro amor a Deus começa com Aishvarya Shitila, simplesmente com base no amor puro. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundara Chintya Guna Swarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami, do Brahma Samhita. Os devotos puros, cujos olhos estão untados com o bálsamo de prema, amor, querem ver a suprema personalidade de Deus como Shama Sundar Muralidhara, com uma flauta dançando em suas duas mãos. Esta é a forma com a qual entram em contato os habitantes de Vrindavana, todos os quais amam a suprema personalidade de Deus como Shama Sundar, e não como o Senhor Vishnu, Narayana, que é adorado em Vaikuntha, onde os devotos admiram sua opulência. Embora não esteja na plataforma de Vrindavan, Devaki está perto da plataforma de Vrindavana. Na plataforma de Vrindavana, a mãe de Krishna é mãe Yashoda, e nas plataformas de Mathura e Dwarka, a mãe de Krishna é Devaki. Em Mathura e Dwarka, o amor pelo Senhor está misturado com o apreço por sua opulência, mas em Vrindavana não há manifestação da opulência da suprema personalidade de Deus. Existem 5 fases de serviço amoroso à suprema personalidade de Deus: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Devaki está na plataforma de Vatsalya. Ela queria relacionar-se com seu filho eterno, Krishna, naquela fase amorosa, e portanto ela queria que a suprema personalidade de Deus retraísse sua opulência, sua opulenta forma de Vishnu. Ao explicar este verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur esclarece este fato muito precisamente. Bhakti, Bhagavan e Bhakta não pertencem ao mundo material. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 14:26. Manchayo vyabhicharena Bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam brahma bhuyaya kalpate.
Aquele que se ocupa nas atividades espirituais do serviço devocional imaculado transcende imediatamente os modos da natureza material e eleva-se à plataforma espiritual. Desde o comecinho de seus empreendimentos em Bhakti, a pessoa situa-se na plataforma transcendental. Vasudeva e Devaki, portanto, estando situados em um estado devocional inteiramente puro, estão além deste mundo material e não se sujeitam ao medo material. No mundo transcendental, entretanto, devido à devoção pura, também existe um conceito referente ao medo, mas que se deve ao amor intenso. Como se afirma no Bhagavad Gita, Bhaktyamam abhijananti yavan yaschasmi tattvataha, e como se confirma no Srimad Bhagavatam, Bhaktyaham ekaya grahya. Sem Bhakti, não se pode entender a situação espiritual do Senhor. Bhakti pode ser considerada em 3 etapas, chamadas Guni Bhuta, Pradhani Bhuta e Kevala. E de acordo com estas etapas, há 3 divisões, chamadas Jnana, Jnanamai e Rati, ou Prema. Isto é conhecimento simples, amor misturado com conhecimento e amor puro. Aquele que tem conhecimento simples percebe bem-aventurança transcendental sem variedade. Essa percepção chama-se Manabhuti. Quando alguém chega à etapa de Jnanamai, compreende as opulências transcendentais da personalidade de Deus. Mas quando se alcança amor puro, compreende-se a forma transcendental do Senhor como o Senhor Krishna ou o Senhor Dharma. Afinal, é isto o que se deseja. Especialmente em Madhurya Rasa, a pessoa fica apegada à personalidade de Deus, Shivigraha Nishta Rupadi. Então, começam as trocas amorosas entre o Senhor e o devoto. O significado especial de Krishna, conservar uma flauta em suas mãos em Vrajabhumi, Vrindavana, é descrito como Madhuri, Vira Jate. A forma do Senhor com uma flauta em suas mãos é muito atrativa, e a pessoa que se sente mais sublimamente atraída é Srimati Radharani, Radhika. Ela desfruta da supremamente bem-aventurada associação de Krishna. Às vezes, as pessoas não podem entender por que o nome de Radhika não é mencionado no Srimad Bhagavatam. Na verdade, entretanto, pode-se compreender Radhika através da palavra Aradhana, que indica que ela desfruta dos mais elevados intercâmbios amorosos com Krishna. Não desejando ser ridicularizada por ter dado à luz Vishnu, Devaki queria o Krishna de 2 mãos e, portanto, pediu que o Senhor mudasse sua forma. Uma atmosfera muito agradável, né? Hoje, passarinhos cantando, meio friozinho, o sol nascendo, as plantas todas com verde vivificado pelo brilho que a água dá, limpando as folhas e tudo mais. Um ambiente muito adequado, um templo tão bonito como esse, simples e bonito, e um tema tão profundo. Essa aproximação do ambiente mais natural possível favorece a nossa compreensão a respeito do tema que estamos estudando. Porque o modo da bondade e o conhecimento se estabelece no modo da bondade. Através do modo da bondade. Então aqui, no texto desse capítulo, o capítulo já está adiantado no verso 31, e é o capítulo 3 do canto 10, o título do capítulo é o Nascimento de Krishna. Então, quem está falando é Devaki, e ela está se dirigindo a Krishna, que apareceu como seu filho na forma de Vishnu, com todas as opulências vistas, essa Ashvarya Rupa, essa forma opulenta de Krishna, como Vishnu que aparece diante dela. E instantaneamente Devaki
começa a pensar na perseguição que ela vem seguindo pelo seu irmão, Kamsa, e também ela pensa em como as outras pessoas iriam entender o nascimento daquele filho. Então ela pede para ele assumir a forma de uma criança comum, e ele assume. Essa é a posição mesmo de Krishna. Então Krishna satisfaz seus devotos, e ao pedido de Devaki, ele satisfez, ele aparece como uma criança comum, de 2 braços, e é uma história bem conhecida. Prabhupada, no seu significado, vai para outro lado, ele vai explicar a filosofia em torno da relação entre o devoto e Krishna. E a relação entre o devoto e Krishna é chamada de Bhakti, devoção. E observem que Prabhupada, no significado, dá até nomes técnicos para as diferentes etapas de Bhakti. Um significado muito bom de se estudar meticulosamente, porque é um significado muito informativo a respeito da ciência de Bhakti. E é muito interessante. Prabhupada começa o significado citando o Chaitanya Charitamrita. E ele diz que no Chaitanya Charitamrita, o serviço amoroso à personalidade de Deus é descrito de 2 diferentes classes, Aishvarya Purna e Aishvarya Sitila, que é com opulência e sem opulência. A adoração à deidade, como nós fomos orientados por Prabhupada e fomos orientados da maneira mais adequada, é Aishvarya Purna. E essa opulência completa, essa opulência que a pessoa olha para a deidade e se inspira a cuidar da deidade com toda a opulência disponível. Se alguém planta uma horta em sua casa, né, tem uma horta familiar, e produz algo e ela vê a qualidade, e instantaneamente ela pensa, vou levar para a deidade. Então ela leva frutas, leva os legumes, leva as verduras, tudo que ela produz. Essa é a cultura natural de adoração à deidade. Se o pujari entende que vai ter um festival, então ele medita no tipo de roupa, na cor da roupa, a coroa que vai combinar com a roupa, e os enfeites, acessórios, e a decoração do altar, que planta, que cortina, tudo. Então ele imagina tudo isso dentro do seu universo, o que for mais opulento. Às vezes, percebe-se um templo, de certa forma, pobre, com devotos que não são também muito opulentos, mas se observa uma opulência diferenciada e superlativa para as deidades. Isso é a Aishvarya Purna, isso é a adoração inicial do serviço devocional. Por isso, apesar de Kali Yuga já estar avançada em mais de 5.000 anos, ainda assim a adoração à deidade tem sido incentivada e foi introduzida por Prabhupada, porque o serviço devocional precisa ser lúdico, a pessoa precisa se ocupar em serviço devocional, utilizar todos os recursos do seu corpo, todos os recursos da sua mente, da sua criatividade, da sua inteligência, para idealizar como produzir o ideal para a satisfação de Krishna. Também vemos nas oferendas de alimentos, quando os devotos e as devotas cozinham para a deidade, como eles fazem coisas tão sofisticadas, usando a palavra da maneira adequada, coisas tão ricas, tão especiais para a deidade, e com os condimentos na medida certa, com a receita certa, e sempre estão pensando em melhorar tudo aquilo para a deidade. Então, toda essa fase de Aishvarya Purna, que é a fase onde o devoto aprende a se desapegar, a se soltar
de todos os enredamentos do mundo material que o prendem a pensar que eu sim sou o centro do universo. Eu tenho que ter toda a opulência. Eu tenho que estar bem vestido. Eu tenho que comer muito bem, muito sofisticadamente. Então a pessoa pensa normalmente dessa maneira e luta para acumular bens, para melhorar sua condição financeira, luta pela sua sobrevivência com muita determinação para ter opulência, para ter reserva de dinheiro, reserva de um tesouro, para que possa ter a sua vida natural. Então, quando ela entende a sua relação com Krishna, e através da linha de procedimento Sambandha Jnana, quando ela entende que tudo está relacionado com Krishna, ela pensa, eu devo oferecer a Krishna o que eu tenho de melhor. E ela começa a inverter essa posição. Então, todo o esforço que ela faz é para obter essa opulência, mas não mais para ela própria desfrutar, mas agora para a própria pessoa suprema desfrutar. Então ela inverte isso. Isso é o que está sendo falado aqui. E as várias shitilas sem opulência é quando o devoto, em uma condição de pobreza material muito grande, ele simplesmente mantém a sua adoração a Krishna. O néctar da devoção dá uma instrução que é muito conhecida e conta uma história também, bem conhecida, e isso é chamado de Manasa Puja, de adoração através da mente. Ele não pode oferecer uma grande opulência. Então, estando desprovido de opulência, o devoto, a pessoa, né, idealiza o que ele não pode fazer ludicamente e ele imerge naquele pensamento. Então ele, através de dharana, da concentração, ele começa a imaginar a presença de Krishna na forma que ele tem concepção e ele começa a se imaginar dentro do cenário da sua imaginação como o servo de Krishna. Então assim ele vai para a condição de servo em Manasa Puja, numa adoração mental. Então ele viaja dentro dessa concentração, dessa meditação e vai oferecer a Krishna o que ele consegue de melhor na sua imaginação. Então, sem opulência material, o Néctar da Devoção diz que um Vaishnava idealiza oferecer arroz doce para a deidade. Então ele cozinha o arroz doce e em um dado momento ele precisa ver se o arroz está a temperatura do arroz, porque o arroz doce é uma preparação que se oferece fria. Então ele vai tocar no vaso para ver e queima o dedo. Isso era só metal, mas ele sente o dedo queimar e toda a sua meditação é interrompida. Isso é adoração a Krishna, é a opulência espiritual, porém sem o aspecto lúdico. Ele não tinha o arroz, ele não tinha o leite, ele não tinha açúcar, não tinha cânfora, não tinha os ingredientes de fazer o arroz, mas ao mesmo tempo ele fez o arroz de tal forma e a sua meditação foi tão profunda que ao tentar tocar o vasilhame para ver se estava na temperatura certa, ele queima o dedo. Então, não há limite para a prática do serviço devocional. Se a pessoa nada tem, nada possui, ela pode oferecer água. E se ela tem algo com que ela pode sobreviver, ela oferece aquilo com que ela tem como elemento de sobrevivência. Assim, uma pessoa pode praticar o serviço devocional e ir fazendo todos os avanços, passando pelos 3
pelas 3 etapas descritas aqui, chamadas de Gunibhuta, Pradhanibhuta e Kevala. De acordo com essas etapas, há 3 divisões ainda, chamada Jnana, Jnanamai e Rati, ou Prema. Então a pessoa, entendendo que existem etapas, a pessoa se esforça, e sempre pensando, eu não estou na condição pura, a condição Kevala, a condição mais elevada, inteiramente pura de serviço devocional. Eu não estou nessa condição. Eu tenho que reconhecer que eu sou limitado. Então, mas eu tenho que me ocupar de acordo com a condição em que eu me encontro. Se eu tenho limites, esses meus limites serão superados pela misericórdia de Krishna à medida que eu me esforçar dentro dos limites que eu estou contido. Mas Krishna vai expandir o meu próprio limite. Não adianta eu fazer um esforço sobre-humano, artificial, para expandir os meus limites. Eu não vou procurar agora identificar meu siddhadeha, ou seja, minha forma original de serviço devocional, sair catando informações sobre raça e me envolver nessa empreitada de desenvolver a minha raça com o Senhor Supremo, quando eu estou completamente envolvido com os meus sentidos, com a minha mente, com a minha inteligência, e é isso que eu disponho para servir a Krishna. Se eu disponho disso, eu ocupo isso. Então, se eu tenho a inteligência, se eu tenho planos dentro desse mundo material que são normais, planos que me conduzem para o meu desempenho dentro da minha vida e para a sobrevivência e para todas as necessidades humanas que eu tenho, então eu vou usar tudo isso para Krishna. E Krishna vai, então, me ajudar a fazer o avanço gradual dentro de todas as etapas de Bhakti e me levar à perfeição de Bhakti, que é Rati, ou Prema, amor por Krishna. Então esse tema aqui é bem interessante e observem como o Prabhupada se aprofundou, fez um significado longo, com várias referências. Ele colocou a referência do Brahma Samhita, o famoso 5º capítulo do Brahma Samhita. Ele também mencionou o Bhagavad Gita no capítulo 14, mencionou essas divisões todas e outros versos, partes dos versos, tanto do Bhagavad Gita como do Srimad Bhagavatam. Prabhupada vai bem assim, a fundo dentro do tema para nós compreendermos o trânsito necessário que precisamos ter dentro da nossa busca de empreender esse esforço para a compreensão filosófica a respeito da verdade absoluta e essa filosofia na prática do serviço devocional, sem nos confundir com toda a parafernália que nos rodeia. E toda a parafernália e todos os cenários. Cenário da família, cenário do trabalho, cenário da previdência social, o cenário da política onde estamos inseridos, o cenário material do nosso próprio planeta, com o seu meio ambiente totalmente devastado. Nada disso é um impedimento real para a pessoa prestar serviço devocional. Ela pode prestar serviço devocional e alcançar a posição Kevala, a fase Kevala de pureza total no serviço devocional, se ela se dedica ao serviço devocional na condição em que ela se encontra, com toda a determinação. Esse é o tema aqui. Muito obrigado, então. Todas as glórias a Srila Prabhupada.